Bom, vamos começar então, agora falando da distância entre um ponto e uma reta, tá? Bom, para começar aqui, isso só faz sentido se esse ponto A ele não pertence à reta, né? Caso o ponto pertença à reta, essa distância então é considerada nula, tá? Quando a gente fala entre distância, a gente fala de distância entre um ponto e a reta, a gente está considerando aqui a situação de baixar aqui um segmento que passe por comece nesse ponto e seja perpendicular a essa reta, né? Porque esse segmento aqui é o menor possível e o comprimento dele vai se falar e vai ser a distância entre esse ponto e a reta, tá? Bom, como que a gente pensa nisso então, né? Tratando da álgebra vetorial. Se eu tenho aqui o ponto, esse ponto ele é então, né, designado aqui pelas coordenadas xa, ya e za. Quando a gente tem uma reta, né, na álgebra linear, na geometria analítica, ela estando escrita em qualquer uma das suas possibilidades aí de equação, seja na equação paramétrica, na equação simétrica, na reduzida, a gente consegue obter dessa reta um ponto, certo? Que é o nosso ponto B, tá? E o vetor diretor dessa reta, né? Então, o que caracteriza essa reta, e a gente consegue obter, estando ela em qualquer uma das equações, né, no formato de equação, é o ponto B, e o vetor aqui, um vetor que é o vetor diretor dessa reta. Bom, para a gente calcular, então, a distância entre esse ponto e essa reta, a gente lembra de duas situações aí, tá? Primeiro, considerando aqui esse ponto da reta e o ponto A, a gente pode aqui considerar o vetor AB, ok? Vetor AB. Esse vetor AB e esse vetor diretor, eles formam aqui o nosso paralelogramo, tá? O nosso paralelogramo, que é aqui, né, copiando esse vetor aqui, a gente vai conseguir o nosso paralelogramo. O que a gente tem? A gente tem que, da nossa interpretação geométrica, né, a área desse paralelogramo desenhado vai ser, né, esse segmento aqui, que é a altura, né, que nada mais é do que a distância, vezes a base do paralelogramo. Tá? Então, a gente tem esse primeiro dado aqui, que é a área desse... Vou aqui escrever área, né? Para não confundir. Então, a área desse paralelogramo, tá? Ele vai ser o módulo desse vetor aqui, diretor, que seria a base. Tá? Porque que é isso, né? A gente vai copiar ele aqui, ó. Né? Esse aqui é a cópia do V, e esse aqui é desse paralelogramo que eu estou falando, tá? Aqui eu tenho o AB, tá? Então, esse paralelogramo, quem é a área dele? É essa altura, que é justamente a distância entre o ponto e a reta, vezes essa base. Bom, por outro lado, se a gente lembrar lá dos estudos dos produtos, né, do produto vetorial, no caso, né, a área desse paralelogramo aqui, ela é dada justamente pelo produto vetorial, pelo módulo do produto vetorial desse vetor aqui, que é o vetor diretor da reta, por esse vetor, que é o vetor AB, tá? Então, a gente tem aqui que essa mesma área, ela é dada pelo módulo do produto vetorial entre V e o vetor AB, ok? Então, se nós igualarmos essas duas equações aqui, que são as duas interpretações, né? A interpretação geométrica aqui da área desse paralelogramo e a interpretação vetorial aqui, né? A visão geométrica desse produto vetorial aqui, né? A gente consegue que isso é igual a esse produto, ou seja, a distância entre o ponto e a reta nada mais é do que a divisão do módulo do produto vetorial aqui desses dois vetores envolvidos. Quem são esses dois vetores envolvidos? O vetor diretor da reta e o vetor obtido, né, dos pontos aqui. B, que é um ponto da reta, e o ponto A, que está lá fora, que eu quero calcular a distância dele até na reta, dividida pelo módulo do vetor diretor.
tá? É daqui que sai a nossa fórmula do produto vetorial, da distância entre ponto e reta. Vamos fazer então um exemplo, tá? Do cálculo da distância entre o ponto e uma reta. Nesse caso aqui, eu tenho a reta, essa reta R, ela está, né, tá apresentada aqui para a gente na sua equação simétrica, tá? E eu tenho o ponto A, que não é um ponto da reta, então eu quero calcular a distância aqui entre esse ponto A e essa reta R, tá? Então, considerando ali, né, a nossa formulinha, cálculo da distância, né, que a gente viu no vídeo anterior, de onde saiu. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um ponto da reta, tá? Para eu considerar o vetor, né, AB, tá? O vetor entre os pontos, o ponto da reta e o ponto fora da reta. E eu preciso do vetor diretor da reta R para poder fazer aplicar essa fórmula aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Relembrar lá, eu tenho uma equação simétrica, como que eu faço para considerar, então, para encontrar o nosso ponto. Meu ponto B dessa reta, ele é o ponto aqui, ó, menos 1, 2, 2. Né? Lembrando que aqui a gente tem x menos x0, y menos y0, z menos z0. Tá? Então, quer dizer que esse ponto B aqui é o ponto menos 1, 2 e 2 é um ponto da reta. O vetor diretor dessa reta R, ele é dado aqui, né? Ele fica aqui indicado no denominador, aqui na nossa equação. Então, é o 1 menos 1, 2. Bom, já tem o vetor V. O nosso vetor AB vai ser dado. O nosso vetor AB, ele vai ser, né, o A menos B. Aqui vai ficar 1 menos menos 1, dá 1 mais 1, que é 2. 0 menos 2. 2 menos 2, 0. Então, quer dizer que a nossa distância, ela vai ser dada aqui pelo módulo do vetor V, que é o módulo do 1 menos 1, 2, né? Que é lá a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Só que aqui é o módulo desse vetor V, produto vetorial com o vetor AB. Tá? Então, quer dizer, eu preciso fazer esse produto vetorial aqui, calcular o módulo e depois dividir pelo módulo do vizinho. Vamos lá, então, copiar isso aqui numa outra. E eu vou indicar aqui, né, como que fica a nossa continha. Bom, tem o método para calcular o produto vetorial, que é aquele que a gente assemelha aí com o cálculo do determinante, né? Então, quer dizer que esse produto vetorial aqui do 1 menos 1, 2, produto vetorial com 2, menos 2 e 0, a gente faz assim, né? Para calcular esse produto vetorial, a gente faz aqui o determinante aqui considerando coordenada I, né? Direção do J, direção do K, 1 menos 1, 2, 2, menos 2, 0. Então, fica aqui, vamos ver se vai dar tempo de fazer, né? Aqui vai zerar o I, vai dar 4J. Aqui vai dar menos 2K. Aqui vai dar menos 2K, então mais 2K. Aqui vai dar menos 4I, então mais 4I. E aqui vai zerar o J. Então, o nosso vetor aqui, né, o nosso produto vetorial, é o vetor dado por 4I. 4I mais 4J mais 0K. Então, é o nosso vetor 4, 4, 0. Tá? Então, o módulo disso vai ser a raiz quadrada, 4 ao quadrado, que é 16, mais raiz quadrada aqui do 4 ao quadrado, que é 16, que vai dar raiz de 32. Né? Então, lá em cima eu tenho a raiz de 32.
tá? E aqui, fazendo o cálculo aqui, vai dar a raiz quadrada de 1, né? 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, e 2 ao quadrado dá 4. Então, vai dar a raiz quadrada de 6. Ok? Dá para a gente terminar isso aqui para calcular a nossa distância. Bom, continuando aqui o cálculo da distância entre o ponto A e a reta, tá? Reta R. Então, a partir da equação da reta, obtivemos o ponto dessa reta, o vetor diretor dessa reta, fizemos aqui o vetor entre o ponto da reta e o ponto em questão, né, que eu quero calcular a distância, tá? E apliquei a nossa formulinha, né, que a distância vai ser o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores dividido pelo módulo do vetor diretor. E consegui aqui que essa distância deu raiz de 32 dividido por raiz de 6. Tá? Se você fizer essa continha na calculadora, vai dar aí aproximadamente 2,31. O que significa isso? Né? Trazendo isso aqui para o GeoGebra, eu tenho lá, ó, o ponto A é o ponto 102, ok? Lembra dele? Olha só ele aqui. O nosso ponto A era o ponto 102. Tá? A minha reta, nossa reta R, ela passa pelo ponto menos 122, olha lá, menos 122, olha o ponto B aqui, ó, menos 122. E tem o vetor diretor 1, menos 1, 2. Olha lá o vetor diretor da reta, 1, menos 1, 2. Então, a nossa reta em questão é essa reta aqui, ó. Tem a mesma direção do vetor U, né, que é o vetor diretor, e passa lá por B, tá? Então, calcular a distância entre esse ponto A até essa reta, né, a gente fez lá todos os cálculos e chegou no 2,31. Aqui o GeoGebra ele faz automaticamente, né, a distância, comprimento ou perímetro, a distância entre o ponto A e a reta R, olha lá, 2,31. Tá? Isso aqui serve aí para vocês conferirem, né, os resultados que vocês obtêm fazendo as contas analiticamente e algebricamente, ok? Tá? Então, bateu aqui os nossos cálculos, aproximadamente 2,31 unidade de comprimento, ok? Bom, encerramos então o exemplo do cálculo da distância entre um ponto e uma reta. Lembrando, nesse caso aqui, a gente teve a nossa reta R dada aqui pela equação simétrica, né? Mas qualquer que seja a equação paramétrica, simétrica, equação reduzida, né? A gente sempre vai precisar, e é sempre possível determinar um ponto da reta e o vetor diretor para poder calcular a distância entre essa reta e qualquer um ponto fora dela, ok?